Muito bem, nós estamos fazendo nosso culto hoje direto da nossa casa, né? Então, culto diferente, a igreja espalhada por toda a cidade, muitos irmãos em casa, né? Outros viajando, mas também se cuidando para estarem protegidos nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Então, nós queremos dizer aos irmãos que durante essa semana também nós não teremos as nossas atividades, nós vamos continuar, né, obedecendo às autoridades, continuar ficando em casa, né? É difícil ficar em casa quando a gente é obrigado a ficar, né? Mas nós precisamos insistir nisso, porque essa semana, segundo as autoridades, é a semana mais perigosa, vamos dizer assim, né? A semana que começa é a semana onde a gente pode ter uma grande incidência de novos casos do coronavírus. Então, todo cuidado é pouco, né? Nós sabemos que é difícil, tem muita gente que precisa trabalhar, tem muita gente que não tem emprego, né? E a tendência é o número de desemprego aumentar. Então, vamos orar pela nossa nação, vamos estar em oração aí pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por toda a população, por todo mundo, né? Então, nós queremos convidar os irmãos para a gente fazer a leitura em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 15. Romanos 12, do versículo 9 ao versículo 15. Diz a palavra de Deus da seguinte maneira: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Bom, este é um texto no livro de Romanos, né? Nós estudamos Romanos não faz muito tempo, e esse é um texto conhecido, né? Romanos capítulo 12 trata da consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos dons. Bom, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nunca imaginados. Nossa imaginação, né? Nunca poderia pensar num domingo que nós teríamos que ficar em casa com as nossas igrejas fechadas. Embora alguns ainda acham que isso é exagero, né? Mas o fato é que nós nunca imaginamos que isso aconteceria um dia, né? Eu tenho mais de 40 anos de vida cristã na Igreja Batista e poucas vezes não fui ao culto de domingo na igreja. E sempre que isso não podia acontecer, era muito estranho, né? Muito estranho você ficar em casa sabendo que tem os seus irmãos cultuando a Deus. Exceto por alguns casos de viagem, algumas enfermidades, nós raramente deixamos de estar reunidos. Mas hoje é um domingo totalmente diferente, que nós precisamos estar em casa, né? É preciso lembrar que a igreja não é o templo é apenas um lugar de adoração. O templo é onde nós nos reunimos para a comunhão, para a adoração, para o louvor, mas a igreja não é parede, né? Igreja não são espaços físicos, não são prédios, igreja é povo, né? A igreja é o povo de Deus reunido. Assim nós temos a igreja local, né, onde nós nos reunimos, e nós temos a igreja universal, todos os cristãos de todos os lugares do mundo.
E eu diria que independente de denominação religiosa, independente da placa, do nome da sua igreja, né? Se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você crê no Senhor Jesus como sendo filho de Deus, você faz parte de uma igreja universal, né? Todos nós somos membros desse corpo, o corpo de Cristo. A igreja é chamada, na palavra de Deus, como corpo de Cristo. Hoje é, portanto, diferente. Estamos reclusos, alguns com medo, outros inseguros, mas nós precisamos ter em mente que Deus está conosco, né? Que Deus cuida de nós, que Deus está conosco em todas as situações. A igreja, ainda que não possa se reunir, deve interceder pelo mundo, interceder pelas autoridades e interceder uns pelos outros. Nesse texto que nós lemos de Romanos, Romanos capítulo 12, de 9 a 15, se você depois pode conferir na sua Bíblia, né? Na sua Bíblia aí na sua casa, Romanos capítulo 12, versículo 9. Paulo, ele é o autor desta carta, né? O apóstolo Paulo, ou o São Paulo, né? Como alguns o conhecem. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Romanos, nesse capítulo 12, ele fala do uso dos dons, né? Que os dons devem ser usados em favor do povo de Deus, da igreja. A partir do versículo 9, que nós lemos, Paulo começa recomendando o amor, né? O amor é o principal elemento do cristianismo, né? O apóstolo João diz que os cristãos seriam conhecidos como o povo do amor, né? Seriam reconhecidos pelo amor. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala do amor, né? O amor é superior a todos os dons. Ele diz, eu poderia falar a língua dos anjos e dos homens, dos anjos. Se eu não tiver amor, eu nada seria, né? Não teria nenhum valor. Paulo aqui ele fala sobre o amor, né? O amor seja verdadeiro. Ele diz, o amor seja não fingido, né? O amor, portanto, um amor verdadeiro, uns pelos outros. Nós devemos amar ao próximo. E, nesse momento, né, ficar recluso, não sair, não estar no meio da multidão, é uma prova de amor ao próximo. É uma maneira de você dizer, olha, eu estou contribuindo para não ajudar a disseminar essa doença. É uma maneira de você dizer às pessoas que você as ama, né? Então, o amor verdadeiro, o amor que não é fingido. Paulo ainda escrevendo aqui no versículo 10, ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, ele continua falando do amor fraternal, amai-vos uns aos outros. Ele está escrevendo a igreja de Roma, né, os romanos, mas é uma palavra para todos nós. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Nestas horas, né, nas horas das dificuldades, há muitas oportunidades para provar o nosso amor pelos irmãos, pelos amigos, né? O versículo 11, ele diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. Eu traduzi essa primeira parte aqui por cuide vós uns dos outros, né? Então, neste momento é preciso cuidar uns dos outros. Neste momento é preciso estar atento, né, a cada um dos irmãos, a cada um dos familiares e cuidar, portanto, uns dos outros. Paulo continua no versículo seguinte, né? Paulo recomenda algumas coisas que nós devemos ter. E ele recomenda, versículo 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Hoje pela madrugada, eu abri o meu aplicativo no celular e esse versículo
como diz, ele apareceu na minha frente, né? Não sou daqueles que acham que deve abrir a Bíblia em determinados lugares, né? Botar o dedo e dizer que é a palavra de Deus sendo revelada, mas esse texto me surgiu e eu fiquei pensando, né? Alegrai-vos na esperança. Como é que nós podemos nos alegrar num momento tão difícil? Como é que nós podemos estar alegres numa situação tão adversa, né? Então ele diz, alegrai-vos na esperança. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Então nós devemos nos alegrar, mesmo nas dificuldades, nós devemos estar alegres, né? É fácil a gente entrar em depressão, né? Quando nós estamos em situação como essa, isolados, precisando ficar quietos, quando a gente tem tanta coisa para fazer, precisando ficar em casa quando tem tanta coisa para fazer lá fora. Então, a ansiedade e a angústia pode nos dominar. Portanto, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos na esperança. A nossa esperança é Cristo, né? Jesus, ele cuida de nós, ele está conosco em todas as situações. Achei interessante porque em seguida ele diz, sede pacientes na tribulação. A palavra tribulação, ela agora, nesse momento, ela pode ser bem entendida, né? Nós estamos vivendo momentos de tribulação. O que é tribulação? É dificuldade, angústia, problemas. Então, neste momento em que todos nós, o mundo inteiro, enfrentamos a tribulação, a recomendação da palavra de Deus é sede pacientes. Sede pacientes, tenha paciência. A gente poderia substituir a palavra paciência por calma, tranquilidade. Sejam pacientes, né? Sede pacientes na tribulação. E o terceiro ponto desse versículo 12, achei muito interessante, porque ele fala de esperança no Senhor, ele fala de paciência na tribulação, mas também fala de perseverança, né? Perseverança na oração. Perseverai na oração. A oração é a maneira que nós temos de conversar com Deus. É através da oração que nós falamos com Deus. É através da Bíblia que Deus fala conosco. Mas através da oração nós temos acesso ao trono de Deus. E Deus está pronto para ouvir a nossa oração, está pronto para ouvir o nosso clamor. Deus está de ouvidos abertos para ouvir o seu povo. Portanto, é nossa tarefa perseverar, continuar orando, né? Orando por nós e orando pelos outros. Orando por nós e orando pela humanidade. Orando por nós e orando por cada pessoa que nesse momento está enfrentando essa tribulação, muitos deles em piores situações do que nós, né? Nós estamos isolados, estamos afastados da comunidade, da sociedade, mas nós estamos bem, né? Alguns estão nos leitos de hospitais, alguns estão nas filas dos hospitais. Nós sabemos, né, da dificuldade da saúde no nosso país. E não há leitos para todos que podem ficar doentes. Por isso é fundamental que nós estejamos cuidando uns dos outros e cuidando principalmente de nós mesmos. Portanto, sejam perseverantes na oração. Então, nós devemos orar, né, uns pelos outros. Paulo recomenda cuidado com os outros. No versículo 13, logo adiante, né, diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Paulo está dizendo, olha, vocês devem estar atentos, quando ele fala santos aqui, ele está falando da igreja, né, dos irmãos. Estejam atentos às necessidades dos irmãos, da igreja.
estejam atentos à necessidade das pessoas em sua volta. Paulo está recomendando, olha, nesse momento de crise, de dificuldade, né? Nós precisamos estar atentos às dificuldades dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Será que eles têm o sustento? Será que eles têm comida? Será que eles têm o gás para fazer a comida? Né? Será que eles estão passando por alguma dificuldade? Então, Paulo recomenda, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Então, é uma chamada para que nós tenhamos atenção com as pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes nós estamos reclamando da nossa situação, da nossa condição, mas nos esquecemos que muitas pessoas estão em condições piores, né? Condições mais adversas. Então é preciso comunicar aos santos com os santos nas suas necessidades. Então é um momento de ajudar o próximo, né? É um momento de estar atento às necessidades do próximo. O governo faz as suas tarefas, o governo faz a sua parte, né? Precisa fazer, mas cada um de nós é responsável pelas pessoas que estão perto de nós. Então, ele diz, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, né? A hospitalidade é um dom, receber bem as pessoas. Nesse momento nós não podemos receber muita gente, né? Nós não podemos abrir as portas para receber muita gente, mas devemos estar atentos a pessoas que precisam de ajuda, né? Que precisam de um teto, que precisam de um lugar. Me preocupa muito as pessoas que estão, às vezes, abandonadas pela cidade, né? Nossa cidade tem muitas pessoas nas esquinas, nos faróis, e a pergunta é quem pode ser hospitaleiro com essas pessoas, né? Será que o governo está atento? Será que as autoridades estão atentas? Preciso atentar para as pessoas que estão sem teto, sem lugar para morar. Versículo seguinte, versículo 14 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, é uma ideia de empatia, né? Nós precisamos ter empatia com aqueles que estão sofrendo, e aí Jesus nos recomendou, e o apóstolo Paulo nos recomenda aqui também, que nós devemos nos alegrar com os que estão alegres, mas também chorar com os que choram, estar junto, né? A ideia aqui é estar atento às dificuldades de cada um. Finalmente, o versículo 15 nos diz assim, alegrai-vos com os que choram, que se alegram, e chorai com os que choram. Versículo 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambiciosos, ambicioneis coisas altas, mas contentai-vos as humildes, não sejais sábios a vós mesmos. Portanto, eu queria destacar nessa palavra, né, nessa mensagem, especialmente o versículo 12, né, versículo 12, que me chamou a atenção na madrugada, diz, alegrai-vos na esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Sede pacientes na tribulação. É o exercício que nós temos que fazer, né? Ser paciente no meio dessas dificuldades. E, principalmente, perseverai na oração. Orai uns pelos outros. Né? Esteja orando uns pelos outros. Estava vendo um vídeo hoje, né? Um pregador dizendo que nós devemos lavar as mãos, né? Pilatos lavou as mãos, no sentido de não tenho nada com isso, né? Não é comigo. Hoje nós somos chamados a lavar as mãos para nos proteger. E achei interessante a sugestão, enquanto você lava as mãos, né, por pelo menos 20 segundos, esteja em oração. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar sem cessar. Então nós podemos orar onde estivermos, né, podemos tirar um espaço de tempo para a oração, mas nós podemos orar o tempo todo, né? E aquele pregador diz, olha, enquanto você vai lavar as mãos,
esteja em oração, né, para que Deus esteja livrando a humanidade desta situação difícil. Portanto, quero deixar para os irmãos, né, esta mensagem. É tempo de nos unirmos em oração pelo mundo. Uma doença como essa pode nos assustar, mas o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que sustenta e que nos ajuda nas horas da dificuldade. Que o Senhor nos dê calma para passar por essa crise. Nós devemos orar uns pelos outros. Tenhamos paciência para seguir as recomendações das autoridades. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, né, no finalzinho, quando ele estava partindo, ele diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim, até o final. Todos os dias eu estarei convosco. Portanto, nós devemos confiar no Senhor, crer que mesmo nas dificuldades, nas tribulações, o Senhor está do nosso lado. Amém? Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né? Tem muita gente acompanhando pelo Facebook. Depois nós vamos mandar também o áudio para os irmãos através do WhatsApp, para que todos nós possamos refletir na palavra de Deus nesse dia, e também durante a semana vamos estar falando outras vezes com os irmãos através da internet, através, né, dos sites de comunicação, né, dos aplicativos. E o mais importante, estejamos juntos em oração, né, que nós possamos orar uns pelos outros durante esse tempo de reclusão, né, durante esse tempo que nós estamos proibidos de sair às ruas, proibido, né, de estar reunidos em grupos, mas nós não estamos proibidos de confiar no Senhor, de orar uns pelos outros, né, de estar em comunhão com Deus e buscando a orientação do Senhor para cada passo. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino para encerrar o nosso culto dessa noite, né? Obrigado pelo carinho da atenção dos irmãos, né? E vamos continuar unidos em oração nos próximos dias, né? No WhatsApp, a gente sempre passa os motivos de oração. Queria lembrar aqui a irmã Ruth pediu oração pelo marido da sua sobrinha, né, que mora nos Estados Unidos, está com pneumonia. Então, uma preocupação na família Urbina pelo cunhado, né, pelo sobrinho que está enfermo lá nos Estados Unidos, né? Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar, então, especificamente por esse caso. Vou pedir à irmã Nalva que ore, né, por esse pedido e também pelos demais enfermos da igreja, né? Lembrando que nós estamos num tempo de gripe, tempo de mudança de estação, então precisamos ter cuidado também, né? A partir de amanhã tem vacinação já do H1N1, né? Que é um tipo de gripe, e todos aqueles têm um calendário, né? Todos devem procurar também fazer a sua vacinação, porque isso ajuda a prevenir, né? A manter a nossa imunidade alta. Tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui te cultuando deste jeito, ó Deus, porque é necessário. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra ouvida. Te agradecemos, ó Pai, por todos esses que estão assistindo neste momento, ó Deus, participando deste culto. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela vida da família Urbina. E hoje, ó Pai, eles aqui pedem oração, ó Deus, pelo marido da Evelyn, lá nos Estados Unidos, já com pneumonia, Senhor, hospitalizado. Nós colocamos, ó Deus, ele e os demais, todos os demais, ó Deus, que estão nessa condição, ó Deus, que o Senhor esteja colocando tua mão saradora sobre cada um, Senhor. Coloca a tua mão sobre cada enfermo, Deus, cada um que está infectado nos hospitais, sofrendo neste momento, Deus, entubado, Pai, para respirar. Senhor, tende misericórdia do teu povo, Pai.
Seja com todos eles, ó Pai. Passa a tua mão aliviadora, saradora, curadora, ó Deus. Tende misericórdia, Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão em quarentena, ó Deus, mas que estão bem, como nós estamos bem. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Aqueles que estão em quarentena, mas já estão infectados, ó Deus, que o Senhor esteja aliviando e passando tua mão saradora sobre cada um. Enfim, ó Deus, nós entregamos os nossos familiares, aqueles de perto, aqueles que estão longe, todos na tua presença, ó Deus. Eu lembro agora do Marquinho, da Tereza, das minhas sobrinhas, ali, ó Deus, na Irlanda, no Marquinhos, que é caminhoneiro e não pode parar, porque ele que leva alimento. Ó Pai, nós queremos colocar eles na tua presença. Colocamos cada um na tua presença dos nossos familiares, ó Deus, de onde estiver. E aqueles que não são nossos familiares, são nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando e protegendo cada um. Que nós fiquemos unidos em oração, ó Deus, uns pelos outros, colocando os enfermos na tua presença da nossa igreja, ó Deus, a irmã Célia, graças a Deus, já melhorando, Senhor. E nós colocamos a irmã Maria da Glória, graças a Deus, com boa melhora essa semana, Senhor. Nós colocamos todos na tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque podemos interceder a ti. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos confiar em ti. Porque o Senhor é um Deus que zela, e que zela com muito carinho, Deus. Ensina-nos a entender este momento, ó Pai. E ensina-nos a aceitar este momento e nos reguardar, estando cada um em suas casas, ó Pai. Nos dê condições para isso, Pai. Muito obrigado, Deus. Supre as necessidades de cada um, Senhor, que porventura não tem o que comer. Sabemos que a alimentação agora é muito importante, Pai, e que o Senhor esteja provendo na mesa de cada um. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Pai. Vamos cantar o hino 123, né, bastante conhecido nas nossas igrejas. E você que sabe pode nos acompanhar aí onde você está, né? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados, com roupas que dão afeição. Os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Nós vamos começar a segunda estrofe no outro tom, né? Muito baixo. E lembrando, quando o povo de Israel, né, estava no Egito, né, e veio aquelas pestes, né, aquela série de pestes, uma delas era que em cada casa haveria um morto, né? Em cada casa o primogênito iria morrer. E o jeito de evitar isso era o povo judeu, né, o povo hebreu, deveriam matar um cordeiro, retirar o seu sangue e colocar nos umbrais da porta, né? No portal, colocar o sangue de forma que quando o anjo da morte passasse, né, ele veria aquele sangue e ali não haveria nenhum morto, né? Os hebreus fizeram isso, mataram os cordeiros, colocaram
lá na porta, e a morte livrou todos os hebreus, todas as famílias hebreias. Hoje, a palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro nos livra de todo pecado. Né? O sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Né? Por isso que nós cantamos, seja bendito o Cordeiro que na cruz... Tentando achar o tom aqui. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o mais nobre pecador. Pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavados, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Cheios de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que é mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa semana. Né? Cuidado, continue em suas casas. Né? Vai para casa, fica quieto. Né? Faça um esforço para não estar em reuniões, não estar em lugares que tenha muita gente. Né? Se for para ir no supermercado, né, vá, mas com muito cuidado, não vá a família inteira, né, não precisa ir, basta uma pessoa aí. Alguns supermercados só estão deixando uma pessoa entrar de cada vez, né, por cuidado. Tenha cuidado porque você vai estar com o pessoal que trabalha lá, né, evite contatos. Nós que gostamos de abraçar, de beijar, de colocar, dar a mão, né, abraçar, precisamos nos reeducar para não fazer aquilo que está sendo recomendado, né? Aquilo que não deve ser feito é que nós precisamos ter cuidado, tá bom? Bom, nós temos aí a irmã Paulina. A irmã Paulina está no Facebook, quem mais? Tem uma Maria Badia, lá de Séries. Irmã Maria Badia de Séries, um abraço para a irmã Maria Badia, né? Marlene Moreira. Pastora Dilson. Marlene Moreira. A Marlene Moreira, um abraço. Célia Cunha. A dona Célia Cunha, nossa irmã. Gilcimar Cândido, né? Também um abraço para o Gilcimar. Kellen Cunha. A Kellen Cunha também conectada. Né? Oh, mas você teve o seu primo lá de Minas, que estava aqui também. O pessoal de Araújos, né? Meu primo lá, Tereza Cunha. Também. A Tereza também, né? Obrigado. Todo mundo que está conectado aí, né? Que ainda está assistindo, compartilha. Compartilha aí no seu Facebook, né? Para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, né? Nossa internet aqui não é das melhores, né? Acho que teve algumas interrupções, mas nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. Pastor Jean, um abraço, Pastor Jean, lá da Igreja Batista, Sal e Luz, né? Um abraço, Pastor Jean,
toda a família. Nós tivemos ali recentemente, que Deus abençoe a Igreja Sal e Luz, né? Igreja Batista Sal e Luz, lá no Parque Brasília. É isso aí. Muita gente acompanhando. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês. Vamos estar juntos em oração, né? Perseverar em oração. Quem mais? Tem mais alguém? Não está no programa, né? Está falando que não estou na rádio. Mas nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, né? Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, da audiência lá na rádio. Obrigado por vocês estarem conosco. Vamos cantar ainda, ao orar ao Senhor, em oração silenciosa. Nós vamos nos despedir, né, desse culto diferente, mas graças a Deus nós temos, né, a tecnologia para nos ajudar a estar juntos, mesmo longe uns dos outros. Orar ao Senhor, encher-nos com teu amor, para o mundo ajeitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com estes irmãos, nos unimos a ti em oração. Oramos, oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com estes irmãos, nos unimos a ti em oração. Glória, aleluia, na terra, nos céus. Glória, aleluia, amém, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.